mas os apóstolos não estão aqui. Vai lá. Não, vai, nós temos que... Não, vai. O dom espiritual, ele é dado ao cidadão no momento da ministração ou ele é selado com o dom espiritual? Você está entendendo? Eu estou entendendo. Em Corinto, o apóstolo Paulo, ele não diz quando que as pessoas receberam o dom. Ele apenas disse que a igreja tinha dons, mas não estavam sabendo usar como deveria. Ponto. O que nós vamos chegar a ter ou pelo menos uma ideia sobre quando que o Espírito Santo toma o cristão, são os testemunhos de Atos. Quando fala que quando a casa de Cornélio creu, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, quando tiveram umas 3 experiências de conversões no livro de Atos, o texto vai dizer que o Espírito Santo veio sobre eles. E ali, alguns exemplos de que falaram em línguas e outros não falou nada. Mas o testemunho é que o Espírito Santo veio sobre eles. Então, essa é uma discussão teológica histórica. Quando é que o Espírito Santo vem sobre o que crê? Eu acredito que é na hora da conversão. Sim. E na hora do crescimento espiritual, minha opinião, à medida que ele vai crescendo na fé, o Espírito Santo vai se revelando para ele de maneira necessária, porque até mesmo que a gente vê que a Bíblia não tem uma revelação tudo de uma vez, como a revelação da Bíblia ela é progressiva, para a própria capacidade do homem entender o que de fato Deus comunica, eu acredito que o Espírito Santo vem sobre o que crê no ato da conversão, e o Espírito Santo conserva essa pessoa na santificação, e à medida que ele cresce na experiência com Deus, o Espírito Santo vai distribuindo algum tipo de dom para ele, algum tipo, não sei qual, depende. Legal. É o que eu penso. Chamamos de plenitude do Espírito. Aí você vê plenitude do Espírito Santo, outros vão dizer batismo do Espírito Santo, enfim. Mas essa é a sua abordagem, ok. O que eu estou querendo enfatizar é o seguinte: você recebeu o dom de cura. Ok. Está aqui, você tem um dom de cura. Esse dom de cura, ele é em você selado ou ele se manifesta aqui no culto? Não. Nesse momento. Eu acredito. Sai. Pelo que a Bíblia diz, os dons se manifestam de acordo com o momento. Então, por exemplo, eu não vou ficar falando em línguas a qualquer momento, a qualquer hora. Eu vou ter um momento específico para isso. O dom de cura, por exemplo, Sansão não era forte 24 horas por dia. Ele era um homem comum, mas na hora que precisava da ação, o Espírito Santo tomava ele. Então eu acredito que os dons do Espírito Santo se manifestam na hora da necessidade. Ele não é uma coisa que fica comigo assim 24 horas. Você sai aí. Exatamente. Muito bem, irmãos. Os apóstolos até a sombra. Uai. Vamos lá? Fala. O cara queria pregar na minha igreja e falou: não, leva aí, Oswaldo, teu dom de cura, que eu vou levar você lá na Santa Casa. Rapaz, esse Oswaldo, ele é o único pentecostal que quebra os pentecostal. Nem o tradicional quebra tão bem quanto ele, cara. Mas é verdade, velho. É verdade. Pessoal, só um minutinho. Pessoal, só uma coisa aqui, para ficar registrado, quando você fizer uma perguntinha rápida, não tem problema, não precisa ter o microfone, mas quando você quiser fazer um comentário ou uma pergunta longa, isso. É legal a gente registrar. O cara que está assistindo a aula vê a pergunta. Isso. Muito bem. Tem que falar comigo. Nós vamos trabalhar o 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 23, que na verdade, nós vamos pegar bem a partir do verso 17. Então nós vamos fazer o seguinte, dos versos 17 a 30, nós poderíamos fazer que o Raul comece a leitura e o Giovanni termina a leitura, ok? 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Acompanhe na sua Bíblia, começa aí, Raul, lê a metade do texto e o Giovanni lê a outra metade. Tá bom, entretanto... Ao microfone. Não, é só para ver. Principalmente de utilização. Vamos lá.
Que é a metade aí, até onde? Leia 5 versículos. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês me fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e a humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Veja, esse é o texto que todo pastor usa na ministração da ceia. Pelo menos é a tradição. Pastores bíblicos. É, exatamente. É a tradição. Usa o texto de 1 Coríntios 11 para ministrar a ceia. Só que nós temos que... Eu vou tentar aqui destrinchar esse texto para que a gente tenha uma percepção do que está acontecendo aqui, Lucas. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Pode ligar o ar? Já está ligado. Não, só tem que ver se ele... Só um instantinho. Tem que ver ali se ele está no... Não, ele tem que botar para gelar mais, ó, tá vendo lá? Põe lá, vira tudo lá para cima lá, Marcos. Esse. E o outro também. Já, beleza. Tá ligado isso aí? Agora sim, agora. Beleza. Agora sim. É verdade. Aumenta ali o Marcos ali, ó. Põe lá no 7 lá, ó. Põe ali no 7 ali, ó. Isso, põe lá no 7. Isso, aí tá bom. Valeu. Muito bem, vai melhorar. Obrigado, Giovanni. Ouvi dizer que há divisão entre vocês. Quer dizer, ouvi dizer, né? Uma grande parte do problema com as reuniões dos cristãos de Corinto era que havia divisões entre eles. Paulo já falou sobre o problema das divisões entre os cristãos no capítulo 1, onde a abordagem era mais teológica. Aqui, a abordagem é mais prática, lidando com o problema da divisão, tal como se manifesta nos cristãos coríntios durante as suas reuniões. Agora é sobre a celebração da ceia. Então, eles têm divisão teológica, eles têm divisão nos dons espirituais,
Agora eles têm divisão na ceia. E o problema da ceia é que era uma questão prática. Então vamos ver o que está acontecendo. Veja, festa de Eranos. Havia uma festa muito popular em Corinto, chamada festa de Eranos. Que festa era essa? A festa de Eranos, deixa eu ver aqui. Tá. O termo Eranos designa inicialmente uma refeição comum, organizada, quer para uma festa religiosa, quer para um simples convívio, onde cada convidado dá a sua contribuição ou se compromete a devolver o convite aos mesmos convidados. Com o tempo, os Eranoi deram origem aos verdadeiros clubes de jantar, cujos membros são chamados de eranistas. Então, que festa é essa de Eranos? O Eranos era a seguinte festa, vamos dizer aqui, o Lucas, ele quer chamar a gente para ir lá na casa dele e jantar, ou almoçar, geralmente jantar. Aí o Eranos era o seguinte, ou ele chega e fala, pessoal, quero convidar vocês para uma festa de Eranos. Ok, então vocês todos estão convidados para minha casa. Ou ele poderia dizer, pessoal, vamos celebrar o Eranos, só que cada um traga a sua comida, mas todo mundo vai comer aqui em casa. Junta a panela? Junta a panela, exatamente. O Eranos era essa festa que era muito popular em Corinto. Então, ou eles faziam um Eranos como amigos, ou eles faziam um Eranos com um fundo religioso, mas sempre envolvia comida e bebida. E caso a pessoa fosse levar a comida, ele tinha o direito de comer, mas se tivesse um penetra, ele não comia. Ele via todo mundo comer e beber, mas ele não tinha direito de participar do Eranos, porque aquela Eranos era Eranos comunitária, todo mundo levava alguma coisa. Se ele tivesse convidado todo mundo, mas ele vai patrocinar o jantar, ok, mas já que é o Eranos comunitário, então cada um traz da tua casa. Havia o costume da igreja primitiva, preste atenção, Corinto, hein? Havia o costume da igreja primitiva de combinar a festa de Eranos com a ceia do Senhor. Os caras falam assim, é Eranos. Eranos. Cultura. Lembra que desde o primeiro capítulo a gente está falando que a cultura invadia a fé cristã? É importante notar que quando as igrejas se reuniam no primeiro século, incluía uma refeição completa. Eles chamavam essa refeição de Eranos, uma festa de amor e comunhão mútua. Esta festa tornou-se um problema quando associada à ceia do Senhor, porque alguns crentes tinham mais para comer do que outros. É aí que Paulo fala, porque a igreja era o estrado da sociedade. Você tem na igreja, e a festa de Eranos geralmente era feita numa igreja de uma pessoa rica, por causa do espaço da casa. Os cristãos, quando se reuniam nas casas, eles não reuniam em qualquer casa, só se reuniam na casa dos ricos. Por quê? Só os ricos tinham espaço. Então, a igreja era composta de ricos, pobres e escravos. Ou seja, na ceia do Senhor em Corinto, estava tendo um problema, porque eles estavam tratando como se fosse uma festa ao Eranos, uma festa de Eranos. Aí o que acontecia? Pelo texto vai dizer que eles traziam a comida. Agora, o escravo vai levar o quê? O pobre vai levar o quê? Nada. O pobre e o escravo não levavam nada. Quem que levava? Os ricos. Quem é que participava da ceia do Senhor? E veja, a festa de Eranos era uma festa tão celebrada entre os coríntios, que a maioria das vezes a festa terminava 5 horas, 6 horas da manhã. Eles varavam à noite. Eles comemoravam a ceia assim. Eles comemoravam assim, era festa na mente deles. Aí Paulo vai denunciar, peraí, está errado, porque há pessoas entre vocês que comem e se embriagam, e ao passo que tem gente que passa fome, ou seja, ou não participa. Fala. Eu vou na ministração do Augusto Nicodemus, ele fala realmente isso que Paulo, quando ele fala assim que no último versículo, esperem uns aos outros para comer, ele diz que vários pastores traz isso para a ceia, quando vai servir a ceia, ele fala assim, então, ele não está falando da
Isso, exatamente. Não sobre a ceia. Então, Não. se fosse o pastor serve, ó, pode pegar o pão e já tomar o cálice, não está errado. Não. E se fala também? Vamos esperar? Não está errado também. Exatamente. É tanto fácil. É que o Eranos era assim, entendeu? Mas a gente tem alguns eranos na igreja hoje, quando nós fazemos, por exemplo, o jantar dos homens, R$30, o pobre não vem. Exato, é o Eranos. Veja bem, que coisa interessante. Uma cultura ocidental que pervade os séculos. Pervade os séculos. Né? Fala, pastor Sérgio. Agora, vamos chegando ao que eu quero. Isso aqui é só uma introdução para a gente entender por que Paulo condena a ceia de Corinto. Eranos. Não é Irã não, viu? Não é Iranos. É Eranos. Muito bem. Aqui também já falei. Ó, vamos lá. Como é que era? Ó, na sociedade greco-romana, os clientes muitas vezes sentavam membros de sua própria classe social elevada no triclínio especial, a melhor sala. Então, toda a casa do rico, ele tinha um compartimento. Por exemplo, vamos dizer que aqui é a sala de uma casa de um rico. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma mesa central, um espaço central maior do que os outros. E esse espaço central, ele era assim, ó, triclínio, porque ele tinha 3 lados. Sentava gente aqui, gente aqui, gente aqui e a comida aqui na mesa. Ok? Vamos adiante. Vocês vão ver aqui direito. Enquanto outros eram servidos à vista desta sala, no átrio, os sofás onde poderiam acomodar tantos como 40 pessoas. Os convidados da sala maior, o átrio, recebiam comida e vinho de qualidade inferior e muitas vezes reclamavam da situação. Esse problema social se espalhou para a igreja. Olha que interessante, isso aqui era um triclínio. Então veja, esse desenho aqui, esse quadro, é um quadro de uma festa de Eranos, não era em Corinto, mas era na Grécia, era em outra região da Grécia. Mas isso aqui era o Eranos, esse é um triclínio. A mesa no meio, comida e bebida, e os outros ficavam por aqui. No caso, quando era religioso. Agora, vamos imaginar a igreja de Corinto era assim. Então, quer dizer, você tem os irmãos que trouxeram comida, comem desse mesmo jeito, e os outros irmãos pobres, escravos, ficam ali olhando, enquanto esse aqui se refestelam. Era mais ou menos isso aqui que estava acontecendo na ceia em Corinto, porque a ceia em Corinto, como uma cidade grega, de cultura grega, como uma festa comum a todos eles, era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Então vamos adiante. Preste atenção, eu lapidei, garimpei e achei a liturgia da festa de Eranos como é que era. Vocês são especiais. Olha como é que era a festa de Eranos. Olha ali, ó. Era dividida em partes. Primeira parte, jantar nas primeiras mesas. 2, início das segundas mesas. Um sacrifício, invocação da casa para deuses e dos gênios. Lembra que eu falei que eram os gênios? Os demônios. E do anfitrião e do imperador. Aí eles comiam e tinha um intervalo entre o jantar. Por quê? Eles vão comer mais. Eles vão até 6 horas da manhã. Segunda parte. Muitas vezes com convidados que tinham recém-chegado. Por que eles tinham segunda parte? Porque tinha aqueles que falavam bem assim, Marcos, olha, eu não vou poder estar lá às 8 horas, só posso ir às 9, eu só posso ir às 10, não tem problema. Quando os outros chegam, vamos comer tudo de novo. Vamos lá. Um brinde ao bom espírito da casa, as mesas são retiradas, o chão é varrido, a primeira jarra de vinho é misturada, libação, cânticos, beber, conversar, música, canto, entretenimento em sequência solta. Na segunda parte, muitas vezes não apenas sobremesas, doces e frutas, mas também pratos picantes, frutos do mar e pão são servidos. Isso depois que eles ficaram 2 horas comendo.
Exatamente. As mesas são retiradas, o chão é varrido, em uma jarra vinho e água são misturados. E uma libação a um Deus é derramada enquanto as pessoas cantam uma música religiosa. Isso aqui era a liturgia da festa do Eranos. Eles tinham uma liturgia. Agora, olha o que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam copiando praticamente a liturgia do Eranos. Olha lá. Os coríntios mais ricos comem cedo, ou seja, na primeira mesa. Versículo 21, Paulo denuncia isso. Bênção e o partir do pão em invocação de Cristo. A oração sacramental, refeição. Alguns ficam com fome. Bênção da taça, então bebem, e talvez as atividades de adoração dos capítulos 12 e 14. Então, eles comem, bebem, comem, bebem, comem, bebem. Bom, agora nós vamos ter um momento do dons do Espírito Santo. Agora você entende por que a coisa estava daquele jeito. Quando a gente fala dons do Espírito Santo, você pensa que era uma igrejinha igual a nossa, com um banco. Não, era aquela festa que eu te mostrei ali, era aquilo ali. Cantando, ensinando, profetizando e tendo momentos de glossolalia. E nenhuma sequência é ordenada. Então, você pode observar que eles copiaram, fizeram quase um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eles só tiraram a adoração a deuses. Mas os coríntios estavam usando a mesma. Por isso que Paulo diz assim, olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Que ceia que eles estão fazendo? O Eranos. Qual é a modificação do Eranos? É que não tem um Deus ali. É para Jesus, mas está bagunçado. Ué, mas qual é a diferença hoje? Os crentes fazem festa do dia de que fala que é festa julina, né? Que é São João, só tira o santo também. Não, mas usa até bandeirola. Você pode até entrar nessa seara da discussão. Você isso aqui às vezes é escolhido do professor Raimundo, né? Você pode até entrar na seara dessa discussão, mas o foco aqui é a ceia. A gente pode discutir isso em outra aula. Agora olha aqui. Isso aqui eu não vou falar disso aqui não. Isso aqui também não vou falar não. Bom, adiante. Isso aqui também não vou falar não. Vou falar do que eu quero. Dos tempos antigos, os judeus davam grande importância à interação social, através das refeições. Oferecer ou aceitar um convite para jantar sinalizava intenções de boa vontade, confiança e prosperidade. Recusar ou proibir tal oportunidade indicava a má vontade e também o maior insulto. Vamos entrar na ceia do Senhor aqui. Liturgia do jantar da Páscoa no judaísmo do primeiro século. Olha o que eu trouxe para vocês. Oração. Aí tinha a primeira taça de vinho, a taça da santificação. Lembra que eu falei isso aqui no último encontro? Lavagem das mãos pelo anfitrião, passagem da bacia para todos. 4, molho de ervas amargas e molho. Cordeiro e refeição principal. Oração e segundo mergulho de ervas amargas e molho. Segunda taça de vinho, taça do sofrimento. Com tempos de perguntas e respostas para as crianças, de acordo com o Êxodo. Então, isso tudo era o que eles celebravam o jantar da Páscoa. Jesus ele fez esse jantar aí. Fez isso aqui. Só um instantinho. Eu não lavar a mão porque o povo está usando luvinha, né? Oi? O povo faz luvinha. Aí depois, eles cantavam a primeira parte do Salmo 113 e 114 e oração. Mestre de cerimônia faz sopa para cada um depois de lavar as mãos. Todos comem até ficarem satisfeitos. Termina com um pedaço de cordeiro. Terceira taça de vinho, taça da redenção. Depois de lavar as mãos, eles tomam essa taça. Cantar a segunda parte do Salmo 115 e a quarta taça de vinho, taça de louvor. Bebia. Veja, essa aqui era a liturgia que eles faziam na Páscoa, na ceia da Páscoa. E foi essa liturgia que Cristo fez. Quando ele levanta o cálice e diz, este é o cálice, ele está pegando a terceira taça ali. A taça da redenção. Exatamente. Quando ele levanta a taça, ele aproveita e fala. Oi. O Judas não participou das três
Participou, ele estava lá. As 3? Estava lá. Um pouquinho antes. Vamos lá. Agora, gente, preste atenção aqui. O ponto de reflexão se toma sobre a noite em que a ceia foi institucionalizada e ordenada por Jesus. Nos 4 evangelhos encontramos a mesma cena. Jesus, preste atenção, nos 4 evangelhos encontramos a mesma cena. Jesus, os 12, a mesa, os alimentos, a comemoração da Páscoa. E cada um dos evangelistas descrevem a cena da mesma maneira e do ponto de vista de cada um, e assim fizeram um relatório minucioso que deveria passar de geração em geração. Então, os evangelistas, os discípulos que relataram nos evangelhos como foi a ceia, foi do ponto de vista deles. Agora, olha que interessante, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Mateus e João estiveram presentes naquela noite. Marcos não estava e Lucas não estava. Por quê? Só Mateus e João estavam. Quer dizer que, por que Marcos fala e Lucas fala? Vamos descobrir. O evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos, datado de aproximadamente entre 57 e 59. Ele escreveu o seu livro com base nos testemunhos de Pedro e foi fonte para o escrito de Mateus, escrito entre 68 e 70. Então preste atenção. O Marcos escreve o evangelho que leva seu nome porque Pedro falou para ele como que era. O testemunho de Pedro é o evangelho que Marcos escreve. Então o evangelho de Marcos é o testemunho que Pedro dá para ele. Pastor Irã, mas há outros historiadores que eles falam... Deixa eu terminar aqui, senão... Só assim uma questão, né? Por exemplo, eu aprendi que o livro de Marcos é fonte para os outros 3 sinóticos. Eu sei, mas a maioria... eu pesquiso tudo e apresento o que a grande maioria vai. Então veja, Mateus... ele escreveu o Marcos, aí que você falou, o Marcos é fonte para Mateus, ok. Lucas escreveu o seu evangelho aproximadamente 60 a 62. Coríntios foi escrito aproximadamente 54 a 55. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira pessoa que fala sobre a ceia não foram os evangelistas, foi Paulo, mas Paulo não estava lá. Quem contou para ele? Só quem estava lá. Agora você entra em uma questão, você entra em parafuso. Por que mas ele só foi conhecer Pedro 3 anos depois da conversão dele. Olha que interessante. Por isso que é importante as datas. Vamos lá. E o que você acha? Foi uma revelação? Vamos chegar lá. Mas há um quadro geral da ceia. Um colorido diferente, pois Paulo, inspirado por Deus, apresenta a ceia do ponto de vista de Jesus. Paulo não estava lá. Paulo escreveu o Coríntios cerca de 20 anos antes dos outros. E ele não estava lá. E ele não tinha contato com os discípulos, ele só conheceu 2. Ele não conheceu os outros. Olha que interessante. O que os 4 evangelistas entenderam e viram da ceia está registrado por eles. Mas qual foi a visão que Cristo teve da ceia? Olha que fantástico. Porque esse texto de Coríntios é a visão que Cristo tinha da ceia? Porque o próprio apóstolo está dizendo: eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor, ou seja, o Senhor me revelou, Ele me disse o que aconteceu naquela ceia. Ou seja, o primeiro testemunho sobre o que aconteceu naquela ceia não foi a visão dos discípulos, foi a visão do Cristo. Ele fala o que ele viu da ceia. Então, foi o próprio Jesus quem repassou os detalhes, pois Paulo não estava presente naquela noite, ok? E foi depois que Paulo conversou com o apóstolo. Presta atenção, foi 3 anos depois de... Olha lá,
Que revelações novas ele dá para o apóstolo Paulo que os outros evangelistas não viram? Há consenso que Paulo se converteu entre 34 e 36. Em 34 e 36 ele se converte. E nessa conversão dele, eu não vou ler por causa do tempo, mas Gálatas 1, 11 em diante, Paulo vai dizer que quando ele se converteu, o próprio Jesus ministrou para ele 3 anos no deserto da Arábia. E foi na ministração que Jesus fez para Paulo no deserto da Arábia, é que o Jesus conta a história da ceia. E qual foi a visão da ceia? Agora... Eu posso ler? É bonito esse texto. Pode ler. Eu vou ler aqui, ó. Gálatas 1:11. Irmãos... Opa, peraí. Mais devagar, peraí. Vai lá. Obrigado, olha. Muito legal. Você falava na rádio. Como é? Olha lá, pessoal, Gálatas 1, versículo 11, olha que bonito. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Isso. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ou seja, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, A coerência é interessante. E se você continuar lendo o capítulo 1, você vai ver que ele diz: eu não conheci Pedro só 3 anos depois e conheceu o Tiago. Ele não conheceu nenhum dos outros apóstolos, só da eternidade. Uma coerência muito grande entre os evangelhos. Exatamente. Olha que coisa fantástica, pessoal. Não se contradiz. Esse aí é um esboço de um sermão que eu preguei na nossa igreja na noite de ceia, esse mês agora. Todo primeiro domingo a gente celebra a ceia. E aí eu preparei uma mensagem sobre a ceia, sobre esse texto. Eu não vou ler todo o meu sermão, só o esboço. Primeiro, aqui qual foi a visão de Jesus sobre a ceia? Veja bem, Paulo disse assim, olha lá o verso 23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que a noite em que Jesus foi traído, tomou o pão. A primeira coisa que Jesus disse para Paulo não foi noite da Páscoa, não foi a noite da celebração da ceia, a coisa que marcou o Cristo foi a noite que ele foi traído. Escreve aí, Paulo, na noite que eu fui traído. Pensa bem isso. Amarga. Foi tão marcante para, mesmo Cristo sendo onisciente, mas viver a experiência, ele sabia que ia ser traído, mas ele ainda não tinha passado a experiência. E a experiência para ele foi tão triste, que ele em corpo glorificado, ainda diz para Paulo, escreve aí, Paulo, na noite em que eu fui traído. É muito forte. Aí veja, o pacto feito com os discípulos é maior do que o pecado da traição. Porque todos nós somos traidores. Todos somos traidores. Mas ainda assim, ele quer fazer um pacto com a gente. Segundo, o pacto feito com os discípulos permite sermos aceitos por Deus. Ele parte o pão e dá para os discípulos e em outras palavras ele diz, para vocês serem aceitos por Deus, só é possível por causa de mim. E último, a comunhão. O pacto feito com os discípulos tem poder para abençoar ou amaldiçoar. É tremendo esse texto aqui. É que a gente lê tão no piloto automático que a gente não para olhar a profundidade disso aí. Quem comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Volta lá, só o terceiro. O pacto feito com os discípulos tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Alguém lê esse slide, por favor? Não esquece de falar de onde veio a fonte, viu, pastor? Vamos lá. Não, isso não tem problema. Jesus pregava sermão de Jeremias. Palavra nossa mesmo. Vai. Continua, lê lá. Então vamos lá.
Quem comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo adverte os cristãos de Coríntios a tratarem a ceia do Senhor com reverência e a praticá-la com espírito... Está errado aqui, tá? Sem espírito de egoísmo. Sem espírito de egoísmo. Porém, isso não foi escrito com o pensamento de nos excluirmos da mesa, mas de nos preparar para receber com o coração reto. A ideia aqui não é tornar-se digno da ceia do Senhor, pois nenhum de nós jamais poderá ser digno dela. A questão é a maneira errada, que não vale a pena. Somos dignos do inferno. Na verdade, não somos dignos do céu nem da ceia do Senhor. Quando o texto fala lá sobre beber o cálice indignamente, não é no sentido de que a gente vai ser digno alguma vez. É outro sentido. Continuando. Essa ordenança é a herança da igreja cristã. Aleluia. É a nossa herança. Pão e vinho. No entanto, o significado deles da mão de Cristo incorpora os fatos mais profundos da fé cristã. O pão, o meu corpo. O vinho, o meu sangue. Sinais de seu caráter e missão. Sua encarnação, este é meu corpo. Sua devoção, ele deu graças. Seu sofrimento, este é meu corpo. Sua substituição, dado por ti. Seu convite, tomai e comei. Seu propósito, anunciais a morte. Sua perspectiva, até que ele venha. Veja, olha, isso é bom você falar na Páscoa ou na noite de ceia. Gente, eu sei, e eu não quero entrar em debate sobre isso, mas uma coisa que eu tenho muito temor no meu coração, Lucas, é isso. Quando ele fala fazer isso em memória de mim, claro que há uma ala da teologia que vai dizer que é uma lembrança. Ok, não tem problema nenhum nisso. Mas não é uma memória histórica. Eu não faço a ceia para me lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz. Não é nesse sentido, pelo menos não é a visão da doutrina luterana. A doutrina luterana vai dizer que este em memória de mim é uma memória redentora. Para o luterano, quando fala em memória de mim, fazer isso em memória de mim, é um convite de Jesus Cristo para que a gente vá para o Calvário. O que a gente encontra no Calvário? Graça. O que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário? Um culto. O cordeiro era sacrificado em qualquer circunstância? Em que único evento que um cordeiro era sacrificado? No culto. Se o cordeiro de Deus foi sacrificado, então ali foi um culto a Deus. Continuando, para terminar. Horácio Bonar, eu sou apaixonado por esse teólogo do século XIX. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Preste atenção na profundidade que esse camarada fala. Este sangue é a vida, e esta vida é o pagamento da pena do pecador. A alma que pecar, esta morrerá. Neste cálice há morte e vida, a morte do fiador e a vida fluindo dessa morte. No cálice, morte e vida estão ali. A morte do fiador e a própria morte do fiador está gerando vida. Nossa morte fluindo para ele, para que ele morra. Sua vida fluindo para dentro de nós, para que vivamos. Assim, o cálice é cálice da bênção para o pecador, porque contém tanto a morte quanto a vida. Desta bênção presente nesse cálice e seu conteúdo, nos tornamos possuidores quando cremos no nome do Filho de Deus. Então, quando a gente está tomando o suco, o vinho, tem morte e vida ali. A morte do fiador
E a morte dele que está gerando vida para quem toma. Parou em qual ponto ali, Giovanni? Vocês estão percebendo que a ceia de Corinto não tinha nada a ver com o que o Paulo está dizendo? Nada a ver. Continuando. Ele vai dizer ainda: a palavra comunhão é propriamente parceria no sangue de Cristo. Tudo que o sangue contém para a alma se torna nosso. Preste atenção, irmãos. O sangue total se torna propriedade de cada crente. Todas as suas bênçãos. O que tem no cálice? O resgate pago, a pena cancelada, perdão, a vida, a alegria, tudo se tornando nosso. Somos participantes de Cristo, participantes de seu sangue, parceiros em sua morte e vida, o sangue total se tornando propriedade de cada crente. Alguém vai falar: esse teólogo é luterano. Não, ele não é luterano, ele é presbiteriano. Aleluia! Entendeu? E ele valoriza o cabelo que ele tem. Viu? Caiu tudo em cima. Aquele então que toma aquela taça está comprometido. Olha que interessante. Aquele então que toma aquela taça está comprometido com tudo que está contido nela. Ele é contado com isso, o possuidor do seu conteúdo, o participante de sua plenitude. Ele deve se considerar um com Jesus em sua morte, e Deus o considera assim, nada menos. Ele tem todo ou ele não tem nada. Como é que é o nome da obra daquele teólogo lá? O livro dele? Não sei. Ele escreveu várias obras. Eu lembrei o Horatius Bonar. Mas isso não. Horatius Bonar. Muito bem. Vamos terminar aqui para a gente tomar a ceia. Eu já estou com vontade de tomar a ceia. Por que o sistema sacrificial exigia sacrifício de sangue? Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O versículo de Levítico pode ser lido mais claramente agora. Deus disse: eu dei a vocês a vida da criatura que está no seu sangue, para fazer expiação por si mesmos, cobrindo a ofensa que vocês cometeram contra mim. Quer dizer, eu pequei contra Deus e Ele dá um jeito da gente se perdoar. Como a gente não tem condição, Ele provê o meio para que Ele seja satisfeito. Em outras palavras, aqueles que são cobertos pelo sacrifício de sangue são libertos da consequência do pecado. Hebreus está falando sobre Jesus Cristo. Sob a antiga aliança, os pecadores arrependidos ofereciam sacrifício pelos seus pecados, mas os sacrifícios em si não podiam trazer perdão. Eles não trouxeram nada além da limpeza cerimonial. A verdadeira purificação desses pecados dependia do sacrifício de Cristo. Quer os pecados tenham sido cometidos antes ou depois da época de Cristo, a morte de Cristo é a base sobre a qual Deus os perdoa. Através de Cristo, Deus fez uma nova aliança, e a herança que Ele promete sobre essa aliança é de perdão total e eterno. Último slide. William Robert Smith, um teólogo escocês do século XIX. Alguém leia o que ele escreveu? Raulzão. Pessoal, no final aí vamos dar uma ofertinha para mim. Olha só o que ele escreveu. Vamos lá. Na aliança sob a lei, Deus disse: e se eles as cumprirem, viverão por elas. A primeira aliança da lei foi: se você me obedecer e a todos esses estatutos, então eu serei o seu Deus. E a primeira aliança foi estabelecida na obediência e na fidelidade do homem. A nova aliança é estabelecida na fidelidade de Deus, na obra que Deus realizou por nós através de Jesus Cristo. A antiga aliança falhou, não porque não fosse boa, não porque não declarasse a verdade, mas falhou porque o homem era fraco e não viveu de acordo com ela. A nova aliança
está estabelecida para sempre. Porque ela é estabelecida na fidelidade de Deus. Amém, meus irmãos? Irmão, só uma pergunta. Sim. Assim, Paulo chegou dizendo como é que era a ceia. Logo, o que eles estavam celebrando? Era a ceia dos Iranos? Não, eles, na mente e na fé dos coríntios, eles estavam celebrando a ceia, mas usando um modo do Iranos, ou seja, eles estavam anulando. E aí o Paulo, é claro, eu não estava aqui, não vim com esse propósito de esmiuçar todo o texto. Se vocês querem, a gente pode esmiuçar ele toda a próxima aula, mas ele está dizendo, por isso que vocês estão morrendo, porque vocês estão tomando indignamente. Agora vocês entendem por que era indigno? Porque eles estavam exatamente, eles estavam usando uma festa mundana para celebrar a ceia do Senhor, que é o ponto mais alto do culto cristão, até hoje. É isso que eu queria entender, eles estavam celebrando a ceia do Senhor, sem saber o que é ceia do Senhor, porque Paulo foi dar uma aula. Não, eles sabiam, porque ele disse, eu recebi do Senhor o que também já vos entreguei. Então ele está dando de novo, os caras perderam o timer, eles perderam a essência, e Paulo está dizendo de novo, porque a ceia, Raul, Paulo ensinou todas as igrejas, quando ele as fundou, porque ele celebrava com eles. Então ele ensinava para eles, veja bem, para as outras igrejas Paulo não precisava ensinar mais, porque ninguém estava fazendo bobagem, só Coríntio. Sim. Ali tem um item, desculpa você. Sim, pode falar. Ali tem um item que fala que eles respondiam às questões das crianças. As crianças tomavam a ceia também? Há uma corrente de pensamento que as crianças participavam da ceia. Alguém fala bem assim, não, mas está dizendo lá que tem que examinar. O adulto tem que examinar, a criança não precisa desse exame, porque ele é uma criança, basta ele, esse é o argumento, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas há um pensamento que as crianças era administrado a ceia, como era administrado o batismo também. Então a criança entrava na aliança pelo batismo e reforçava a aliança pela ceia. Ok? Fala. Fala. No caso, assim, qual seria mais penoso para a própria pessoa? Participar da ceia indignamente ou não tomar a ceia? Boa, essa foi a boa pergunta. Foi o que estava escrito lá no comecinho, no começo desse assunto. A ceia é maravilhosa, nós não nos podemos furtar de participar dela. Na verdade, Oswaldo, a intenção de Deus, de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é que ninguém saia da ceia. Mas tome a ceia porque é necessário tomar a ceia. É imprescindível tomar a ceia, mas tome a ceia de maneira correta. Porque daí, no caso, eu venho de uma linhagem que se a pessoa ficar sabendo alguma coisa da outra, o pastor já cortava para tomar ceia, já para disciplina, né? Tipo assim, na minha lá, eu jamais vou poder impedir alguém de tomar ceia. A pessoa tem que se examinar se ela tem condição ou não. Exato. Porque naquela época tinha aquele culto que se lavava roupa suja, né? Ceia, então para se perdoar. Daí eu já também, depois eu fui pensando bem, falando, mas eu acho que eu estava errado aí também, né? Você tem que se perdoar antes da ceia, não no dia da ceia. Isso. E mais, na minha opinião, se a pessoa deu uma escorregada, caiu em qualquer tipo de pecado, se ele está arrependido, aí que ele tem que tomar a ceia. A ceia é o remédio para isso. A ceia não é para condenação. Exato, a ceia é para levantar o cara mesmo. O pastor Sérgio ia falar alguma coisa? Pastor Sérgio, ia falar alguma coisa? Não. Irmãos, meio-dia, vamos celebrar a ceia do Senhor? Então, nesse espírito, a gente vai indo lá para a capela, que já está tudo preparado lá para nós. Vamos chegar lá?